Bom, vamos chamar o André Machado, professor, cofundador do projeto Os 10%, Ogro de Wall Street, aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, André Machado, um prazer falar contigo novamente. Bom dia, é um prazer enorme também estar de volta aqui ao programa. Infelizmente, eu peguei Covid aí em janeiro, acabei não conseguindo participar dos programas de janeiro, mas eu sei que eu fui super bem representado aí pelo Mário Pisani, que também faz O parte aí Pisani. do projeto 10%, e que ele deu um show aqui de análise técnica com vocês. Então, estou voltando hoje e, se Deus quiser, para ficar. Ah, maravilha. Tomara que esteja bem recuperado, já tudo em ordem. Tenha se recuperado aí muito bem, viu, Ogro? Aí, tomara que você esteja muito bem. Obrigado. O Foi Mário pauleira, Pisani hein, cara? mandou Foi muito bem pauleira. também. Galera tem que usar máscara, hein? Pois Sim, é. ele é muito fera, ele tá no meu time já. Ele tá comigo num projeto desde o primeiro dia, lá em dezembro de 2016, e como professor, inclusive, orientando os traders e ensinando a operar swing trade, day trade em ações, inclusive mercados americanos, desde início de 2020. Então já são 2 anos aí trabalhando junto, e realmente a análise dele é impecável. Eu sou suspeito para dizer, mas ele tem uma análise simplesmente espetacular. E ele faz o que a gente prioriza, né? Todos os profissionais priorizam, que é o que eu tenho falado sempre aqui, as operações em tendência, né? Não Sim. importa se o ativo tem fundamentos ou não, ele pode ter fundamentos, mas os fundamentos ele está caro, né? Muita gente interpreta que o papel com bom fundamento não se olha preço. É claro que se olha, né? O que você paga pelo papel, o papel pode ter valor, mas o preço sempre é importante, né? No final, o teu dividend on cost, que é o que você ganha, né, de dividend yield, mesmo quem vai comprando ao longo dos meses ou dos anos papéis de bons fundamentos, a gente sempre tenta abaixar esse dividend on cost. Quanto que a gente paga para ter essa renda no futuro? Quanto menor, melhor. Então, preço importa sim, mesmo tendo bons fundamentos. E por isso que a análise técnica, na minha opinião, é tão importante para a gente poder fazer essa seleção de papéis, né, mesmo que a gente tenha um viés fundamentalista, né, escolher papéis que estão iniciando uma tendência de alta, não comprar papéis que estejam muito caros, mesmo tendo fundamentos. Eu acho que é um casamento perfeito a união da análise técnica com fundamentalista. E como Maravilha. falei, o Mário, como todo Sim. profissional de análise técnica, prioriza sempre muito a tendência para operar comprado, né, a tendência de alta, o pivô, a confirmação, né, e isso é uma coisa que eu acho que ele ajudou bastante aí nessa alta que o Ibov deu nesse mês de janeiro, orientando aí a galera que acompanha vocês. André, inclusive, eu queria só pegar esse gancho aí de tendência que você falou, porque até janeiro subiu bastante a bolsa. A gente, agora no comecinho de fevereiro, ontem chegou aos 113 mil, fluxo estrangeiro chegando bastante forte aqui no Brasil. E aí eu queria entender a sua visão sobre essa tendência, se a gente pode ter um fevereiro tal qual tivemos em janeiro, né? Essa alta ainda se estendendo um pouquinho mais, ou depois que chegamos nesse patamar, talvez o fluxo mingue um pouco, a gente tem um pouco de realização e a Bolsa vai fazendo suas correções. Como que você está vendo essa movimentação toda aí? Então, a gente tem uma tendência de alta secundária e terciária muito clara, tá? Mas é sempre importante a gente saber que em tendências de alta, o mercado, ou tendência de baixa, tanto faz, o mercado faz zigue-zague. Então, seria importante, a gente não teve nenhum zag, por exemplo, né, considerando o zig para cima, a gente não teve nenhum zag realmente relevante aí em janeiro, para baixo, para tomar fôlego, né? Porque isso é super importante, principalmente na ótica da análise técnica, quem faz operações usando análise técnica, em tendência de alta, né, a gente tem que procurar o que em tendência de alta? Fundos para comprar, né? Por quê? Porque nessa que o mercado vai fazendo zigue-zague,
A cada correção, quando encontrar um suporte e for retomada a tendência de alta, é o local para fazer a alocação, né? A gente vai evitar sempre comprar já quando está muito esticado. É aquela história, putz, mas se continuar subindo até 115 mil e não corrigir? Paciência, mas uma hora vai corrigir. Eu tenho certeza que o Mário deve ter mostrado para vocês aqui ao longo de janeiro vários locais que daria entrada no IBOV, ou seja, que o IBOV a gente não compra na prática, com exceção do BOVA11 de índice futuro, a gente não compra IBOV, a gente compra ações. Mas no momento que o IBOV, né, deu sinais de rompimento, de momentum, de que vai embora, ou fez uma pequena correção, e aí depois rompe a máxima da véspera e vai embora, são momentos que o mercado ganha momento que a gente alocaria capital, né, se tiver essa concordância do IBOV com uma determinada ação que esteja fazendo um padrão aí parecido. Então, o IBOV está subindo muito, só que uma das coisas que eu até sou mais conhecido no mercado por conta disso, o uso de Fibonacci ajuda muito a gente evitar justamente esses locais onde o IBOV ou qualquer ação pode encontrar uma resistência e passar por uma pequena correção para retomada da tendência depois. Então, o IBOV está numa região agora que sugere uma possível correção, mas como o nome diz, é correção. Não significa que a tendência vai ser revertida. É claro que, como eu falei, a gente está em tendência de alta secundária e terciária. Em termos de tendência de longo prazo, que seria a tendência primária, a gente continua em baixa. Mas é claro, uma tendência primária, né, de baixa para virar uma tendência primária de alta, começa primeiro na terciária, contamina a secundária e depois, quem sabe, contamina a primária. Então, por enquanto, estamos vendo aí o IBOV com bastante força. A gente teve uma situação aí de 7 meses de queda do IBOV com o mercado americano porrando para cima. A gente descolou totalmente. A gente só caía e lá só subia. E aí veio janeiro, questão de aumento de juros pelo Fed, né? O Jeremy Powell foi bastante duro, hawkish, trouxe novidades, como, por exemplo, redução do balanço de ativo do Fed, né? Que está em 9 trilhões, e o Citigroup, por exemplo, acredita que vão reduzir até 2,5 trilhões até 2025. Então, é uma redução expressiva em 4 anos, sair de 9 trilhões para 2,5 trilhões, é um enxugamento muito forte. O aumento para março já está mais do que certo por todos os analistas. As apostas de aumento de juros pelo Fed na CME já mostram a possibilidade de 8 aumentos, inclusive este ano, 8 aumentos. Nem o Bank of America, na sua análise, que era o mais agressivo, falava de 7 aumentos esse ano. As apostas em Chicago já mostram a possibilidade de 8 aumentos, apesar dos dirigentes do Fed estarem divididos de 3 a 5 aumentos. Mas o que o mercado está apostando? Mais aumento por conta da inflação mais resistente nos Estados Unidos, né? Mas, por exemplo, o próprio resultado da Apple na sexta-feira, né, fez com que ela segunda-feira subisse 6,98, se não me engano, 7%. O Google, que deve ter aberto agora, estava no pré-market subindo 10%. Amanhã sai Facebook. A gente sabe que essas 5 ações, né, as FANG, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google, elas são quase 50% do Nasdaq, quase 25% das SP500. Então, a gente viu o SP e o Nasdaq caindo muito forte em janeiro, o Nasdaq fechou janeiro, né, depois da alta do dia 31, que deu uma alta forte nos índices, talvez já puxada pela própria Apple. A gente viu a Nasdaq fechando com 6,98 de baixa, 7%, e o SP500 fechando com 5,26 de baixa, mesmo considerando a alta do dia 31. Então, o que a gente estava vendo na segunda-feira, né, e na terça, era um movimento de correção. Só que esse movimento de correção começou a ficar forte. Vamos ver hoje como é que vai ser com ADP, etc. Um ADP ruim pode ser que interprete para o mercado, né? Putz, ADP ruim,
o Fed vai ter que segurar a mão, né? Pleno emprego, etc. Então, a gente está vivendo, já desde 2009 para cá, uma idiosincrasia que coisas ruins, por exemplo, ajuda a Bolsa a subir, porque o mercado fica naquele sentimento wishful thinking do tipo, a Fed não vai subir juros tanto, não vai apertar tanto. Então, as FANGs, né, esses dias, ajudaram a puxar o mercado, o Treasury também caiu um pouco nos últimos dias, aí isso dá uma aliviada, os yields dos Treasuries americanos dá uma aliviada nessas empresas que normalmente pagam poucos dividendos, como as FANG, ou não pagam, né? O número de empresas da Nasdaq que não pagam dividendos é estupidamente alto. Para vocês terem uma ideia, o número de empresas do Nasdaq, né, acima de $1 bilhão, que hoje não dão lucro, ou seja, não é nem questão de não pagar dividendo, não dão lucro, está acima do número de empresas na bolha da internet. Então, esse cenário lá fora ainda está muito incerto. A gente viu o mercado puxando esses dias lá no SP500, e qual é a sensação que a gente tem? Pô, será que a correção da década que todo mundo fala parou, né? Deu essa puxada segunda, terça, e está puxando hoje, será que vai testar topo de novo, né? Enfim, ou será que volta a cair? Então o SP500 ele tem uma força muito grande nos mercados globais. Ah, André, mas em janeiro a gente descolou. É verdade, a gente descolou. A gente viu justamente por conta da questão dos juros nos Estados Unidos, a gente viu uma migração muito grande de investidores para mercados emergentes, e especificamente o Brasil, né, fazendo carry trade aí por conta até desse aumento de juros. Enfim, uma coisa que me chamou muita atenção, e eu só fui tomar conhecimento disso hoje, né, lendo aí o Valor Pro, que foi um comentário que o Roberto Campos Neto fez em dezembro, e provavelmente foi num período que eu estava de férias. Ele comentou, né, eu até anotei, há exemplos no Brasil os exemplos do Brasil mostram que é preciso colocar o país em recessão para recuperar a credibilidade. Ou seja, foi no ITR, o né? comentário dele, o comentário hoje e a ata da semana que vem são importantíssimos para ver até quanto ele vai dar de porrada na inflação, que muita gente, né, que foi crítica quando ele levou a inflação até 2%, e crítica porque demorou para voltar a subir, está sendo crítica agora porque ele não está deixando o efeito deflacionário de um PIB possivelmente negativo este ano, né, derrubar a inflação. Está sendo muito agressivo. Então, esses detalhes, né, tanto lá fora quanto aqui, com relação à política de juros, fazem toda a diferença. Mas essa própria alta que a gente está vendo, que a gente viu em janeiro, surpreendeu os analistas, né, os gestores mais competentes e conhecidos do mercado financeiro. Por exemplo, o Stuberg, ontem na live ou apresentação que ele fez no Credit Suisse, ele falou que a probabilidade essa alta foi muito maior do que qualquer um podia esperar, apesar da bolsa estava em níveis muito baratos. Ele comentou que era de 1 para 100 a probabilidade, né, se fosse uma opção, 1 para 100. E tivemos essa alta descolada do mercado americano, esse fluxo que veio, o fluxo já deve estar próximo a 40% em janeiro, e esses dias de fevereiro, deve estar perto de 40% do que foi o fluxo de todo o ano de 2021. Estava pelo menos em 35% até o dia 27. Aí dia 28 veio mais 3 bi, e agora segunda-feira eu não sei quanto que deu de fluxo. Mas, fechou 30 bi, de qualquer né? maneira, já estamos falando aí 30 bi, pois é um volume absurdamente alto. Só o que a gente viu? Pô, esse dinheiro indo principalmente para commodities e para bancos, né? Então, hoje tem a decisão do PEP+, o quanto que ela vai continuar aumentando a produção de barris, a expectativa é que venha 400 mil barris, que o mundo acha pouco, né, de acordo com a demanda, né, e nesses níveis de preço, principalmente, mas espera-se que venha só 400 mil de aumento de produção. Então, mas são coisas que vão fazer preço, né? A China, por exemplo, está no ano novo lunar, ela volta aí sexta-feira, né? O minério de ferro já vem subindo, depois de uma queda forte aí de correção aí da alta que ele deu no primeiro semestre do ano passado, ele corrigiu aí mais de 50%, depois retomou a tendência de alta novamente.
Mas a China está com imbróglio ainda aí da questão aí, imobiliária, né? E a gente viu a China entrando numa tendência de baixa terciária antes de entrar em feriado. Então, pode ser que a China, voltando feriado, venha com algum pacote, algum pacote de estímulos para voltar a puxar a bolsa dela para cima, visto que a maior parte dos participantes do mercado chinês, eu não sei quanto que é percentualmente hoje, mas há alguns anos era 90%, mais de 90% eram dos próprios chineses que participavam da bolsa. Então, a China tem toda essa preocupação, ainda mais em ano de escolha aí não é do presidente, é do secretário-geral do partido, que acaba sendo o presidente do país, né? O Xi Jinping quer retomar, quer continuar nesse processo aí quase vitalício de ser presidente da China. A preocupação com relação à questão social, não ter tumulto, não ter insatisfação. Então, essa percepção, por exemplo, da China em tendência de baixa, destruição de riqueza, mais a percepção de destruição de riqueza, mais a questão imobiliária, né? A China entrou em tendência de baixa terciária, secundária, e aí? Será que vem algum pacote por aí? A China, há 2 semanas, reduziu os juros lá, sendo que a inflação está tão pesada lá, como está em todos os países do mundo. Tanto é que ela chegou a criar imposto de exportação de aço, para ver se o aço, ao invés de ser exportado, ficava retido internamente, para poder reduzir o preço, né? Isso foi alguns meses atrás. Liberou estoque de minério de ferro que ela tinha, fala-se que ela vai liberar estoque de petróleo, ou seja, a China também tem inflação, mas reduziu a taxa de juros, indo na contramão do mundo inteiro que está aumentando, por conta da inflação. Então, a China tem essa preocupação. Então, petróleo e minério de ferro, se eles passarem a corrigir, afeta muito, obviamente, Petrobras e Vale, né? E aí, como é que fica? O fluxo que veio agora em janeiro foi em cima de, principalmente, Petrobras, Vale, os bancões, né? Itaú, Bradesco. Eu vi, vocês estavam comentando aí da questão de aumento de juros, é bom ou ruim para os grandes bancos. Há 12, 13 anos atrás, ou seja, quando a dinâmica do mercado era outra, não sei se vocês sabem, mais de 15 anos atrás eu trabalhava numa multinacional americana, na Cisco Systems, e a gente levou uma vez para um evento interno o próprio Fábio Barbosa para fazer uma apresentação para o time, né, o time de vendas da empresa. Todo mundo da empresa foi convidado, na verdade, né, inclusive de outros países. E a gente perguntou essa questão dos juros, na época estava subindo os juros, ele falou, é muito errado achar que o banco ganha dinheiro com juros, né? Já foi esse momento, a gente ganha dinheiro com produtos de crédito, e juros mais altos reduz a demanda por crédito. E a gente está, inclusive, saiu um número ontem que a gente bateu o recorde de pessoas endividadas no país agora. Então, subir juros não é tão bom assim para banco como a gente criou na cabeça esse dogma, né? Subir juros sempre é bom para banco. Mudou o mercado, né? O mercado ficou mais competitivo. Tem as próprias fintechs aí, tudo bem, elas não estão entrando ainda nessa seara de crediário, né? De empréstimo, mas a pressão aí por redução aí de custos dos bancos e o crédito é um deles. Enfim, o mercado subiu muito, Fibonacci me orienta justamente para, quando está em tendência, saber quais são os níveis, quais são os alvos, quando está numa tendência mais curta, saber aonde são possíveis retrações, e é nesse momento que eu fico esperando, né, quando chega num alvo, falo, bom, agora eu não vou comprar, eu vou esperar corrigir para comprar, que é o caso de onde está o Ibov agora. Deixa eu mostrar para vocês que, obviamente, uma imagem é muito melhor do que ficar só falando, mas pelo menos vocês já vão ter uma ideia disso que eu disse, tá? Vamos lá, compartilhando essa tela. Pronto. Aí, opa! Galera, o pessoal falou aí tô compartilhando minha tela do Profit, e aqui, ó, eu vi que falaram um pouco antes, achei que a galera não sabia, mas está aqui, ó, BMC News dentro do Profit. Caso eu dentro do Profit, né? Então, estou aqui aparecendo no Profit, bem legal. Não, sensacional. Quando eu vi essa novidade aqui na atualização, falei, nossa, não acredito. E aí, daqui a pouco deve estar no mobile também. Quer dizer, tudo bem, a gente podia assistir pelo YouTube, mas ter esse ambiente integrado, eu acho simplesmente sensacional. Parabéns aí para vocês e para a Anilógica. Mas vamos lá. Então tá aqui o Ibov, tá? Como eu passei o mês eu não consegui participar dos programas de janeiro,
eu vou só dar uma recapitulada aqui nos meus estudos, que foi aqueles que a gente acompanhou durante os últimos meses. Por coincidência, eu comecei aqui na BMC, os meus programas, justamente quando o Ibov estava fazendo esse topo aqui, começou essa tendência de baixa, né? Quem acompanhou os programas nesses 7 meses foi alertado dos alvos para baixo, né? Foi alertado que a gente tinha atingido o alvo para cima. Enfim, não tem como negar que o FIB funcionou e houve alertas aqui ao longo desses 7 meses. Então, só recapitulando, o que a gente tinha em termos de resistências do Ibov, né, para ele voltar a subir? A gente teve toda essa alta de 93 mil até os 131 mil, perdemos a linha de tendência de alta, né, e começamos a cair. Inclusive, galera, se vocês procurarem nas minhas redes sociais, esse alvo de 131 mil, ele foi projetado no dia 17 de março, e o topo foi atingido dia 8 de junho. Inclusive, no dia 8 de junho, antes de atingir esse topo, antes do mercado abrir, eu falei, galera, cuidado, vamos atingir o terceiro alvo de FIBO no dia de hoje, provavelmente a gente deve entrar numa tendência de baixa, que acabou se confirmando algumas semanas depois. Mas isso aqui foi o topo. Então, quando a gente perde uma LTA, o que eu oriento a galera que está começando, né, a usar Fibonacci, né? Muitas vezes a galera não sabe projetar ainda, não sabe que topo pegar, qual é a projeção que faz, mas a retração, que é super importante para quem está começando, já é 80% do caminho andado, perdeu uma LTA, perdeu uma LTB, bota FIBO, acabou. E aonde eu boto FIBO? Bom, aonde começou essa LTA? Aqui. Aonde terminou essa LTA? Aqui em cima, foi o último topo. Bota FIBO, topo e fundo, acabou. Então, aqui eram as retrações aonde Ibov, além dos alvos para baixo, que eu projeto com FIBO, eram as retrações mais importantes onde Ibov deveria segurar, tá? E, inclusive, ele perdeu a mais importante delas, a última defesa, né, que era o 61,8, retração de 61,8. E só que antes dele, por exemplo, testar fundo, lá nos 93, ele tem as projeções dos movimentos para cumprir. E aí que está, essa projeção aqui que a gente desenhou, antes mesmo dessa bandeira ser perdida, a gente projetou aqui ao vivo na BMC, essa projeção está aqui, ó, ela foi cravada o seu segundo alvo, de 100%, está aqui em amarelo. Por que não está aparecendo? Né? Porque tem uma linha branca aqui. Que linha branca é essa? É a retração que eu já coloquei o quê? Da LTB. Assim como eu botei a retração da LTA quando caiu, o que a gente faz? Rompeu a LTB, fibo nela. Que fundo que eu uso para fazer essa retração? O último fundo. Qual o topo? Né? Eu peguei o último topo, tá? O primeiro topo, né? Antes dessa queda, o último topo e o último fundo. Então tá aqui, retração em branca também serve para alvos, né? Então, agora olhando aqui no micro, tá? Aqui a gente teve o início da tendência de alta, quando rompeu este topo. Rompeu este topo, fez um pullback de livro aqui na região dos 106 mil e rompendo essa máxima, liberou compra. Tanto é que no dia que rompeu essa máxima, foi inclusive quando a média de 20 períodos ficou verde. Né? Antes ela estava vermelha, ela chegou a ficar verde, ela chegou a querer romper esse topo aqui, violou algumas vezes e voltou. Lembrando que esse topo era aquela retração 61 super importante, que aqui até provocou essa bandeira, né? O mercado ainda tentou reagir daqui para voltar a subir, acabou que não conseguiu, perdeu, aí foi lá no alvo de 100%, veio aqui testar de novo, tá? Não conseguiu, violou e caiu, e finalmente, né? Depois que rompeu esse topinho, ele veio aqui no 61, tentou romper, fez uma violada e voltou, ficamos em suspense, né? Já tínhamos aqui a média apontando para cima, já tínhamos rompido esse topo, mas ficamos em suspense. No dia seguinte rompeu, confirmou o rompimento, indo aonde? Exatamente indo no primeiro alvo deste topo que foi rompido, tá aqui, primeiro alvo. E aí, nesses 2 dias que caiu, eu até comentei, calma, galera, essa correção é super saudável e natural. E é o que a gente espera. Por quê? Se aqui era uma resistência extremamente importante que rompeu, quando rompe uma resistência, o que a gente espera? Um pullback nela. Aí foi no primeiro alvo,
veio aqui, fez uma violação, veio praticamente testar esse topinho aqui do pullback desse topo anterior que foi rompido, né? Veio testar aqui e fechou em cima do 61,8. No dia, durante o pregão, até comentei, galera, tá fechando abaixo do 61,8, já queira ou não queira, já foi no primeiro alvo, não deixa de ser uma coisa perigosa voltar para debaixo do 61,8, mas pode estar fazendo um pullback aqui nesse topo, né? E foi o que aconteceu, fechou acima depois. Aí, pô, show de bola, fez o que a gente esperava tecnicamente. Opa! Ou seja, rompeu este topo, foi no primeiro alvo, fez o pullback, né? Fez um pullback nesse pullbackzinho do rompimento desse topo e voltou e acabou fechando acima de 61,8. Depois veio até o 100%, ó, no 111,400, rompeu e voltou. Falei, opa, agora pode vir uma correção. De que tipo? Agora fazer um pullback no primeiro alvo que passou reto para depois ir no terceiro. Nada, estava tão forte que, né, apesar dele ter fechado no segundo, no 100% certinho com essa sombra, no dia seguinte ele rompeu, né? E aí a gente pega aqui uma visão mais micro, né, um fractal menor desse movimento de alta, a gente teve o quê? Né? A gente teve desta perna de baixa, ele foi até o alvo de 100%, assim como desta perna de baixa, ele também foi até o alvo de 100%, só que rompeu esse alvo de 100%. E aí veio nesse outro fractal buscar o 100% e veio fazer o pullback aqui no primeiro alvo dele, né? Que era o quê? Uma retração também importante que tinha sido rompida e segurou os preços, aqui o nível de 50. Então aqui era uma zona de bastante resistência. E rompeu, ó, rompeu ontem. Isso foi muito bom, muito forte, tá? Então hoje é extremamente importante que ele continue esse movimento para tentar vir aqui nos seus terceiros alvos. E aí sim, depois corrige até seria bom dar uma porrada para baixo, né, para dar uma aliviada nos indicadores e voltar a subir. Voltar a subir, porque é uma alta muito forte que ele já deu. Mas por enquanto, né, agora ele está até aparentemente o Ibov agora já tem 50 minutos de pregão, ele está mostrando, né, a possibilidade até de ter essa correçãozinha hoje, ó. Ele está até um padrão, teve uma máxima, ele chegou a subir um pouco hoje, mas está recuando, né, para debaixo, talvez, desse alvo de 100%. Né? Mas, enquanto essa média estiver verde, galera, isso aqui mostra o quê? Tendência de alta, de terciária clara. E não só a média verde aqui de 20 períodos, também a de 50, que inclusive houve esse cruzamento para cima, e ela também virou para cima. Só que a gente tem o quê? Uma primária de baixa ainda. Então, para a gente ter uma primária de alta, nesse zigue-zague que o mercado está fazendo, uma hora ele tem que romper essa 200, fazer um pullback nela, e aí sim a gente entra numa primária de alta. E aí eu acho que para isso acontecer, o mercado americano tem que também voltar a subir, né? Não fazer apenas uma correção, que é o que ele fez esses dias. Esses dias são decisivos, até acho que sexta-feira com o Perro, a gente vai saber se o mercado americano acabou a correção, vai voltar a cair, ou já limpou toda a correção e vai retomar a alta. Né? Porque, queira ou não queira, quando a gente vê que o Fed falando de 2% de aumento de juros, não importa que sejam, se for 8 aumentos, como está sendo apostado lá em Chicago, né? 8 aumentos de 0,25, a gente está falando aí de 2%, fechar o ano com 2% de juros. Só que a inflação pelo PCE, se não me engano, foi 4,6%, ou seja, não é juros real. Então, quando o Fed fala que, o Powell fala que a inflação não é mais transitória, o mercado, de certa maneira, ainda está apostando numa queda de commodities, numa normalização aí de oferta e demanda, principalmente na cadeia de suprimentos global, que deixou tudo muito caro, né, por causa do Covid, ainda está acreditando que isso deve voltar à normalidade e isso vai ajudar a derrubar a inflação. Porque 2% de juros não é nada para uma inflação de 4,6%. A gente continua com juros reais negativos, né? Então, o mercado pode ter tomado esse susto lá fora, né, dado essa corrigida forte em janeiro, mas quem sabe voltar a subir. Aí para a gente seria ótimo. Se lá voltar a cair, por mais que a gente tenha descolado agora em janeiro, e com o mercado americano caindo, a gente não pode considerar isso uma coisa, né, natural, normal, do tipo, a gente caiu 7 meses sem o mercado americano subindo, vamos subir 7 meses com o mercado americano caindo. Eu acho doideira acreditar nisso.
Mas, de qualquer maneira, os alvos, né, o FIBO, para mim, serve muito de orientação para evitar comprar topo. Ou seja, está subindo a gente compra, se está caindo a gente vende, mas eu não quero comprar topo, quero comprar fundo, né? Então, pensando nessa LTB, em termos de retrações, né, que seriam resistências para segurar o Ibov, eu tive a primeira que já foi rompida, que foi essa faixa aqui dos... Opa! Essa faixa aqui dos 112 mil. A próxima está em 115.630, mais ou menos aonde está a média de 200. Claro que ela continua andando ao longo dos dias, mas 115.600 é a retração de 50, que é a retração que há 15 anos operando o índice futuro, dólar, né? Eu passei a acompanhar isso muito de perto no Ibov, é a retração por excelência que normalmente segura preço para a retomada da tendência principal. Então, se a tendência principal é de baixa, a gente pode ter uma esticada até aqui nessa região, e aí a gente tem esses três alvos, essas três resistências aqui de FIBO, essa confluência de FIBO, né, desse pullback e da última perna de baixa, além da retração de 50. Então, aqui é uma região de forte resistência. Então, eu acho que ainda tem espaço, né? Não sei se aqui tá, o FIBO não serve para eu adivinhar o movimento, mas para eu tentar prever o zigue-zague para saber aonde eu posso comprar. Então, por exemplo, agora eu não posso comprar aqui numa região de FIBO, tá? Tão longe da média de 20, é super perigoso, né? Porque a qualquer momento a gente pode ter a correção pelo menos até a média. Ou seja, a gente pode vir fazer um pullback aqui no 109, aí, né, durante esses dias a média vai estar subindo, bater aqui para vir aqui para cima, tá? E quando chegar aqui em cima, aqui é uma zona para tomar muito cuidado para ver se a gente rompe ou não rompe, e aí eu acredito que a gente vai ficar dependendo do mercado americano para romper isso, apesar da gente ter descolado neste período. Acho que vai continuar tendo fôlego, porque se lá, por exemplo, voltar a porrar, um dos argumentos que foi usado para o fluxo vir para cá e para outros emergentes foi o fato de lá estar corrigindo. Então, o dinheiro, o smart money, veio procurar outros lugares para comprar. Se lá voltar a subir, de repente pode voltar para lá o dinheiro, né? O fluxo pode diminuir. Enfim, quem é trader, né, técnico, usa o preço para se guiar. Se fia no primeiro princípio da análise técnica, da teoria de Dow, que é o preço desconta tudo. Então está subindo, não interessa o que está acontecendo, está subindo, a gente compra. Mas eu, sempre querendo entender o que é esse preço desconta tudo, o que está por trás, então tem essa questão do carry trade lá ter caído, etc. A gente já estava bastante amassado, né? As commodities subindo forte, então o mercado viu oportunidade, o smart money lá fora e veio. Mas justamente para esses papéis líquidos, né, que tem uma porta de saída rápida se a porca torcer o rabo lá fora. Só que a porca estava torcendo o rabo e começou a distorcer esses dias. E aí, como é que fica? Então, essa questão do Fed, o Peru agora na sexta-feira, as apoiamentos de juros são os números de inflação, né, que vão sair aí ao longo das próximas semanas nos Estados Unidos, são muito importantes para medir a temperatura e o medo lá dos caras com relação à bolsa corrigir ou não. É mais ou menos isso. É chato, janeiro inteiro, uma baita festa, e eu não consegui estar aqui para dar uma opinião, para mostrar esses alvos sendo projetados e sendo atingidos, né? Mas quem me acompanha viu esses alvos todos sendo atingidos, viu eu projetando para cima, mas eu voltar hoje, justamente quando a gente está, né, chegando perto, de repente, dessa primeira onda, né, para, de repente, fazermos, né, uma correção e depois voltar a subir ou não, aí vai depender muito do que acontecer lá fora e também aqui no Brasil, né? Essa frase aí do Robertinho, em dezembro, de que é preciso botar o país numa recessão para recuperar a credibilidade, porra, eu fiquei embasbacado, eu nunca esperava ouvir isso. Eu sei que o Banco Central ganhou autonomia, forte, né? Mas brincadeira, o cara tem aquilo roxo. O cara foi forte. Bateu forte mesmo. Se não me engano, foi no ITR, né? Ficamos dependendo relatório aí. trimestral, RTI, né?
Relatório trimestral de inflação. Relatório trimestral de inflação, isso. né? RTI. Foi. Mas aí é corajoso também, né? Eu não esperava isso, não. Eu estava de férias. Foi quando? Quando que você lembra mais ou menos? Foi dezembro. Que dia que foi? Foi dezembro. Foi no RTI, né? Foi no início de janeiro? Foi dezembro mesmo? RTI. Eu devia estar de férias, saí de férias dia 16 de dezembro. Eu não sei, eu trabalhei todos esses dias aí, eu não sei o que foi dezembro, o que foi janeiro. Se eu tirar férias. Ogro, depois que você ensina o Fibonacci, você ensina como tirar férias. Beleza. Eu já tô Valeu, então. Tá. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite de novo. Valeu, Ogro. Estou super feliz aí de estar de volta à programação de vocês semanal, tá bom? Fiquem com Deus e, bom, já que eu estou chegando hoje, um feliz 2022 para todos vocês aí da BMC e toda a galera aí que acompanha vocês diariamente, tá bom? Grande abraço. Valeu. Abração, Ogro. Até semana que vem. Valeu. Obrigado aí por todas essas análises. Obrigado pela sua visão aqui. Ogro deu aula, só para variar um pouquinho. Sensacional esse papo aqui com o André Machado, trazendo aqui a visão dele para o Ibov, trazendo aqui a visão dele para tudo que a gente pergunta aqui para ele também, a visão dele dessas altas, fluxo estrangeiro. E ele comentou, né, sobre questão lá dos Estados Unidos. A gente trouxe aqui, né, sobre ADP. O ADP veio fraco lá nos Estados Unidos, né? Eles estavam projetando uma abertura de 207 mil vagas de emprego, só que acabou fechando 301 mil postos de trabalho, né, no primeiro mês de 2022. E aí acaba colocando um pouquinho mais de pressão sobre o payroll que sai na sexta-feira. Será que o payroll vai vir fraco? Payroll vindo fraco? Como que será que o Fed vai se movimentar? É sempre uma questão encadeada com a outra ali, uma notícia, um indicador dependendo do outro para a gente poder aí ter uma consolidação.